Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do Rio de Janeiro, e hoje eu venho aqui analisar, discutir a derrota, a triste derrota do Flamengo para o Bayern de Munique no dia de ontem. Eu, torcedor do Botafogo, filho de um pai flamenguista, fiquei extremamente puto. Fiquei extremamente puto porque dava pro Flamengo ganhar esse jogo. Dava. Bom, eu separei alguns tópicos aqui para discutir com você e eu quero que você use a caixa de comentários para me refutar ou concordar comigo ou adicionar alguma outra coisa que você viu. A primeira coisa, o primeiro erro que eu vi o Flamengo cometer foi dinizismo. A influência do futebol de Fernando Diniz para sair jogando no toquinho desde lá de trás com um goleiro este que não é o Neuer, que não sabe jogar tão bem com o pé, que não tem uma qualidade de passe tão boa. Então, existe momentos no esporte que você tem que jogar feio e dar chutão mesmo. Se você parar para olhar, todos os 4 gols do Flamengo saíram de toquinho, querer sair tocando com um volante, com um zagueiro, errar um passe e vral. O próprio gol de escanteio foi isso. Foi querer sair jogando, tomou um escanteio e vral. Então, da mesma maneira que o Botafogo respeitou demais o Atlético de Madrid por jogar com 3 volantes, respeitou extremamente demais o Palmeiras por colocar o mesmo esquema de jogo para jogar contra um PSG do que contra um Palmeiras, o Felipe Luiz respeitou de menos. Querer jogar como joga contra o Boa Vista, sair tocando lá de trás contra um Bayern de Munique, que é um time fisicamente superior. Não é por qualidade técnica, não. O Bayern de Munique ganhou fisicamente ontem. E em fim de temporada, com os caras não querendo estar ali. Okay? Lembrando que o Flamengo teve mais posse de bola no jogo. O Bayern de Munique não trocou passe como geralmente troca. O Bayern de Munique é um time mais guardioliano, que fica dando toquinho pra lá, enrolando o adversário. Ontem não. O Flamengo jogou bem. Okay? Jogou bem. Os 4 gols foram em dinizismos. E olha como o mundo é kármico. O Felipe Luiz, quando foi no Charla, ele falou assim, olha só, se você fizer o que o Diniz faz contra um time bom da Europa, você vai tomar. Aí uma semana depois, o Fluminense colocou 8 jogadores numa faixa do campo, o Marcelo foi cruzar uma bola, bum, gol do Manchester City, 1, 2, 3, 4. Okay? E aconteceu algo muito parecido. O Flamengo foi jogar que nem o Fernando Diniz, sair tocando, colocar jogadores aqui numa faixa do campo, perdeu a bola, bum, gol. E o Harry Kane não perdoa ninguém. Teve 2 chutes no gol, 2 gols. Cara, uma outra observação é o Arrascaeta, que foi nulo. E não só o Arrascaeta, tá? Vamos lá, pega os 4 grandes do Brasil que foram pro Mundial. O Flamengo tem o Arrascaeta como seu 10. O Botafogo tem o Savarino como seu 10. O Fluminense tem o Ganso como seu 10. E o 10 do Palmeiras não tem, só que o cara com mais características de um meia clássico, de criação, de armação é o Rafael Veiga. Os 4 não fizeram um bom Mundial. 2 deles ficaram no banco, quase não saíram do banco, que foi o Veiga e o Ganso. Isso mostra que realmente a posição do camisa 10 acabou no futebol. Os próprios técnicos brasileiros não escalaram os seus jogadores e quando escalaram tiveram que tirar porque não deu certo. Eu não sei se o fato de você ser um camisa 10 clássico, ele automaticamente diminui a sua intensidade dentro de campo. Porque os 4 jogadores que eu citei, eles não têm a intensidade de um meia como o Gregory, como o Richard Rios. Não tem intensidade desse tipo de meia. Só que o futebol atual precisa de gente assim. Então, a gente escuta os comentaristas falando de,
a posição do 10 clássico acabou pelo que nós vimos ontem. Cara, é impressionante como o Arrascaeta sumiu no jogo. Assim como é impressionante como o Savarino, que é o 10 do Botafogo, que é o jogador mais habilidoso do Botafogo, ele também desapareceu nos últimos 3, 4 jogos. E é impressionante como o time inteiro sente quando... É como se fosse um para-raio. Tipo, o Arrascaeta é o para-raio. Se ele tá mal, o time todo tá mal. O Savarino, se ele tá mal, o ataque não responde. Então, eu vi uma Arrascaeta dependência desse cara que, porra, nos últimos 10 anos foi o craque do Brasil. Se você parar pra olhar, mesmo com lesões, com problemas físicos, desde a época dele de Cruzeiro, ele é o craque do Brasil. Tem uma temporada em baixa ou outra, mas assim, em termos de consistência, o maior jogador do futebol brasileiro chama-se Georgian de Arrascaeta. Só que ontem nós entendemos por que ele é um cara. Uma última coisa que eu quero frisar aqui é uma coisa que eu falei em um vídeo do passado, de que o Flamengo, ele, pound for pound, ele é o pior time do Brasil. O que é o pound for pound? Com os recursos que são dados para você, o que você faz com aquilo. O Flamengo, ele ganha muito mais direito de TV do que as outras equipes. Claro, é justo, porque o Flamengo tem muito mais torcida que as outras equipes. O Flamengo, ele vende jogador bem para um caramba. Então, eu lembro que foi o Jorge Nicola que trouxe essa teoria aí para público, que o Flamengo é o Bayern de Munique das Américas. Só que o Bayern de Munique, ele ganha de 13 Bundesliga, ele ganha 12. E tá sempre chegando longe na Champions. O Flamengo não é assim. Entendeu? Tipo, o Flamengo, ele tem recursos, jogadores, base, dinheiro de patrocínio, dinheiro de TV suficiente para ser muito, 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 muito superior a todos os outros. Só que não é isso que acontece. Ok? E aí o próprio Jorge Nicola, ele atribui isso à má gestão, a uma série de coisas. E ontem, o Flamengo começou com um time bom, um time titular que realmente era os 11 de gala. Como eu falei antes, eu não teria entrado com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, ele peca na intensidade que é necessária num jogo desse tamanho. Ok? Só que, beleza, Eric Pulgar caiu. O substituto do Eric Pulgar é um jogador muito inferior a ele, chamado Alan. Que com 20 minutos de jogo, ele foi lá, tomou um cartão amarelo na meia-lua do adversário. Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E para você mudar a cara do jogo no segundo tempo, você precisa de um banco. Em teoria, o Flamengo tem banco. Por quê? Porque o Flamengo tem muitos jogadores que ganham R$1 milhão por mês e estão sentados no banco. Só que o Felipe Luiz olhou para trás dele, cara, no fundo não tinha ninguém com habilidade e responsabilidade para mudar aquele jogo. Michael ganha quase 2 milhões por mês. Não se confia no Michael. Everton Cebolinha também ganha 1,5 milhão por mês. Não confia. Pedro voltando de lesão, vamos tirar o Pedro para lá. Juninho, não. Então, você vê que, cara, o Flamengo contratou mal, além de contratar mal, fez maus contratos. Por quê? Porque ele não consegue desovar esses jogadores, porque nenhum time vai topar colocar um jogador desse nível ganhando esse tipo de salário no seu plantel. Entendeu? Então, eu concordo com o Jorge Nicola quando ele diz que, cara, o Flamengo é um underachiever. Tipo, ele tem muitas condições de ser o grande gurilão da bola azul das Américas e ele não consegue viver essa realidade. Entendeu? Fiquei triste. E aí, vamos lá pro lado positivo. Cara, o Luiz Araújo jogou muito ontem. Ele vai ser lembrado por tentar sair driblando lá atrás, perder a bola e tomar um gol. Mas assim, cara, ele, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele foi um muito bom jogador. Outro bom jogador ontem, Bruno Henrique, ele entrou botando fogo no jogo.
mesmo com 35, 36 anos, cheio de problema aí jurídico, o Bruno Henrique botou fogo no jogo. E talvez era melhor ter entrado com o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Era melhor. Eu vou colocar aí os comentários para vocês discutirem isso, mas eu achei o Wesley muito estabanado, da mesma maneira que ele foi contra a Argentina. Então eu acho o Wesley um jogador cru, que não tá pronto para jogo grande, não tá pronto para Europa. Porra, sim, o Flamengo vende jogador muito bem? Vende. Vai ter alguém levando o Wesley? Vai. Só que assim, o Wesley é um cara que vai ser comprado por um time grande e precisa ganhar um pouco de rodagem sendo cedido a um time menorzinho. Jorginho... O Gerson fez um golaço, um excelente jogo do Gerson. Mas assim, a lição que fica é que realmente o Flamengo é um time que tem recurso para ser Bayern de Munique das Américas e ele é apenas um Sevilha. O Flamengo é um Sevilha. É um time que chega... não um Sevilha não, mas assim, vamos lá, vamos colocar aí... É um Atlético de Madrid. É campeão de vez em quando. Tem muito recurso, mas tipo... é para ser o Bayern de Munique das Américas, ele não consegue ser. Nós não sabemos por quê. Mas é isso. Estou triste com a derrota do Flamengo. Era uma derrota que já estava cantada, mas assim, eu esperava que o Bayern ia dominar, ia ganhar na bola, mas não ganhou na bola. O Bayern ganhou no mental. Porque o Flamengo tomou um gol, tomou um apagão, tomou outro. E esses primeiros 10 minutos do jogo ditaram o ritmo do resto do jogo. E foi isso. Eu achei que o Flamengo jogou um jogo muito bom. Fez apenas 4 erros mentais e os 4 erros custaram muito caro. Sobre o que eu faria, cara, dar uma renovada nesse banco aí. Usar a venda aí do Wesley, sei lá, que o Gerson vai ser vendido também, para trazer jovens talentos tipo Plata, que é um jogador taticamente muito bom, não faz tanta diferença, mas ele é taticamente muito bom. Trazer jovens jogadores relativamente baratos, que eu não sei se o Plata ganha 1,5 milhão, 2 milhões, não deve ganhar isso tudo não, mas assim, um jogador que ganha, sei lá, 500, 700 mil e esteja com muita vontade de se provar, é mais perfil Flamengo do que ter Juninho, Everton Cebolinha, Michael, esses jogadores que têm nome, mas a gente não confia. Bom, que torçamos para o Fluminense ganhar do Inter de Milão no dia de hoje e torçamos para o Palmeiras passar do Chelsea semana que vem. Avante palestra. Tamo junto, é só o começo.